Boa tarde, quarto ano. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os polígonos. O que são polígonos? Polígonos são figuras fechadas formadas por segmentos de reta. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, para uma figura ela ser polígono, ela tem que ter o formato, de segmentos de reta e ser fechada. Ela não pode ter curva e nem pode ter linhas que se cruzam para ser denominadas polígonos. Então, gravem isso: polígonos são figuras fechadas formadas por segmentos de reta. Coloquei aqui para vocês a diferença entre polígonos e não polígonos, porque às vezes a gente vê uma figura e fica na dúvida, essa figura é polígono ou não é polígono. Se ela não é polígono, por que ela não pode ser? Então aqui tem alguns exemplos aqui para vocês. Nós temos os polígonos aqui, que como eu já disse lá na outra página, é formado por segmentos de retas e a figura é fechada, E do outro lado nós temos o não polígonos, que eu também já falei lá na outra página. Por que ele não é polígono? Porque aqui, olha, ele tem linhas curvas, tem figuras abertas, que não se fecham, Temos aqui outras com curvas, então não são classificados polígonos por esse motivo. Aí aqui nós temos como são classificados, Como são nomeados os polígonos. Os polígonos, eles são nomeados de acordo com o número de lados e vértices. Então, vocês já aprenderam que vértices são cada encontro das arestas. Então, se ele tem 3 arestas, isto significa que ele vai ter 3 vértices. E se ele é nomeado de acordo com o número de lados, ele é chamado de triângulo, porque ele tem 3 lados. E assim por diante. Então, aqui nós temos o quadrilátero, o pentágono, o hexágono, o heptágono, o octógono, o eneágono, Mas a gente vai falando sobre eles aqui ao longo da aula. Uma coisa importante aqui também, que são os polígonos regulares e irregulares. Então, polígonos regular, ele possui os lados e ângulos com medidas iguais. Então, quando a gente olha para uma figura geométrica, vocês já aprenderam que para ser polígono, ela tem que ser segmentos de retas e fechadas, certo? Então, quando você olha para a imagem, ela está com segmentos de reta e está fechada, você já sabe que ela é um polígono. Mas aí vem a dúvida, quando que ele vai ser regular e quando que ele vai ser irregular? Ele vai ser regular quando a medida de todos os seus lados forem a mesma. Aí sim ele vai ser um polígono regular. E o contrário disso, nós temos o polígono irregular, que é aquele que não possui os ângulos com medidas iguais e os lados não possuem o mesmo tamanho. Então, nós temos aqui alguns exemplos, olha. Então, nós temos aqui, Os lados são diferentes os tamanhos, está dando para vocês observarem? Olha, então aqui, nós temos, os segmentos de retas, a figura é fechada, porém, ele não tem a mesma medida. Então, por esse motivo, ele é chamado de polígono irregular. Agora, nós vamos falar novamente da classificação dos polígonos. Agora sim, nós vamos ver eles de maneiras separadas. Então, a classificação é quanto ao número de lados, e vértices, como vocês viram lá na outra página. Nós temos aqui o de 3 lados, que são os triângulos, Então, o triângulo,
ele é polígono, ó. Vocês observam aqui que eu coloquei o polígono regular e também o irregular junto, né? Mas todos eles têm 3 lados. Então, ele é chamado de triângulo por esse motivo, porque ele tem 3 lados, 3 vértices. Aqui nós temos as figuras que têm 4 lados. Então, o polígono de 4 lados, ele é chamado de quadrilátero. O de 5 lados, que é chamado de pentágono. Temos o de 6 lados, que é chamado de hexágono. O de 7 lados, que é chamado de heptágono. De 8 lados, que é o octógono. De 9 lados, o eneágono. O de 10 lados, que é o decágono. Esses são os que a gente vai trabalhar mais este ano, no 4º ano. Temos os outros que vocês vão ficar descobrindo os nomes depois, né? Porque, como vocês sabem, eles são nomeados de acordo com o número de lados e vértices, né? Então, eu me encerro por aqui, deixando um grande abraço para vocês, né? E lembrando sempre, fique em casa, espalhe amor. Porque ficando em casa, a gente está ajudando as pessoas, né, a não se contaminarem e a gente também. Então, um grande beijo para vocês.